Fala, cartoleiro! Beleza? Como é que você tá? Como é que foi a rodada de número 13 aí pra você, hein? Já tá preparada para 14? E na 13, quantos pontos que você fez? Deixa aqui nos seus comentários quantos pontos você fez na rodada 13. No vídeo da rodada 13 eu falei, era uma rodada para passar dos 100 pontos. Quem seguiu as dicas do canal aqui com certeza passou dos 100 pontos. Eu passei dos 100 pontos. Eu fiz 113 pontos. E você, quanto que fez? Conta aqui pra gente aqui nos comentários. Já deixa seu like aí. Já se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Você está vacilando se você não se inscreveu, hein? E ó, quem não se inscreve no canal e quem não deixa o like, cara, tem muito azar na rodada, viu? O capitão é expulso, é complicado. Se você já deixar o seu like e já se inscrever aqui no canal, é aproveitar, já ativa o sininho para receber as notificações de quando tiver atualização por aqui, beleza? Cara, rodada 13 foi uma rodada muito boa, foi uma rodada barata e que deu muitos pontos, ou seja, valorizou o time. A galera fez tanto ponto quanto valorização, foi ótima. Para essa 14ª rodada, eu já estou achando que vai ser uma rodada boa também para pontuação. Não acho que vai ser uma rodada difícil não, apesar de ter vários clássicos, mas são clássicos com times com uma discrepância aí de técnica muito grande e de momento também muito grande. Então acho que vale a pena as apostas em clássicos nessa rodada. Só que também é uma rodada que eu tô achando que vai ser um pouquinho mais cara, então talvez a gente precise, em algumas posições, pegar um jogador um pouco mais barato para poder aproveitar e colocar grana naqueles caras que a gente acha que vai mitar. Beleza? Vocês estão prontos aí? Vamos lá? Vamos escalar a 14ª rodada? Então bora, vamos lá para o nosso time prévio, hein? Vamos ver. Cara, aqui, vamos lá, vamos começar. Então eu falei, passei dos 100 pontos aqui, ó. Não minto, 113,69 você tá vendo aqui, hein? Acompanha comigo. Passamos da marca dos 1.000 pontos. Ultrapassamos a marca dos 1.000 pontos, 1.063 pontos, com um patrimônio de 156,15. Estamos vindo bem, hein? Estamos vindo. Vamos escalar, vai, sem mais enrolações aqui. Vamos pro time. Lembrando que esse aqui é um time da rodada passada, né? Então, antes de eu falar o que eu ia comentar, mas falando aqui da rodada passada, que eu comentei, perdi pontos aqui com o James e com o Fábio na hora que eles sofreram um gol. Ganhei pontos com o Savarino com gol. O Canobio também jogou muito bem. Viveiros eu avisei. Pega o último vídeo lá. Falei, Viveiros, bota de capitão que ele vai ser o cara que vai mitar na rodada. Ele vai ser o jogador que vai fazer mais pontos. Foi dito e feito, hein? Quem colocou o Viveiros e quem colocou ele de capitão se deu muito bem aqui nessa rodada. Jean Lucas me decepcionou, fez pouquíssimos pontos, assim como o Caleri e o Ferrarese. A zaga em si me tirou bastante ponto aqui, fiz 2 pontos, 2 e pouquinho com os zagueiros, com o Jean Lucas também, com o Caleri também, mas no restante todo mundo aí passou dos 10 pontos e me ajudou muito na rodada. Então vamos lá, vamos vender esse time, né, e vamos começar a escalar o time da 14ª rodada. Bora lá! Vamos vender todo mundo, vamos começar logo com o goleiro. E aqui no goleiro, talvez seja uma surpresa para alguns, mas se eu colocar aqui meu top 4 goleiros para a rodada, seria exatamente os 4 goleiros mais caros que a gente tem no Cartola atualmente. Então acho que o Hugo Souza, mesmo jogando fora de casa contra o Mirassol, desde que o Fernando Diniz chegou no Corinthians, o Corinthians não tomou mais gols, o Fernando Diniz conseguiu montar ali uma defesa um pouco mais consistente, mais concisa ali e tá jogando muito bem. E inclusive os defensores dele fazem gols, então às vezes apostar ali no Matheus Bidu, igual ele fez na rodada passada, fez gol, talvez ali um Gabriel Paulista nessa rodada, não sei. Acho que goleiro então, Hugo Souza. Lucas Arcanjo está vivendo uma ótima fase no Vitória, ele está fechando o gol. Se não fosse o Lucas Arcanjo no jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tinha feito uma goleada ali, o Lucas Arcanjo operou alguns milagres nessa partida, tá jogando muito bem. O Rossi, Flamengo e Vasco. O Vasco é um time que finaliza muito, mas eu não acredito muito que o Rossi vai ser vazado nessa rodada, tá? Acho que vale a pena uma aposta aqui, ou mesmo se for vazado, ele deve conseguir pontos ali com defesas, porque o Vasco finaliza bastante e acaba cedendo muito ponto para goleiro. Fluminense, mesmo jogando fora de casa contra o Inter, cara, eu não consigo confiar muito no Inter jogando dentro de casa. Eu acho que dentro de casa o Inter às vezes dá umas rameladas nervosas.
Vide Internacional e Mirassol, que bastante gente apostou no Inter, e o Mirassol foi lá e ganhou fora de casa. Então, eu sempre tenho um pouquinho de pé atrás quando o Inter joga em casa. Então, talvez o Fábio seja uma boa pedida aqui, principalmente por defesas, tá? O Inter deve chegar atacando bastante, pressionando, mas acho que o Fábio deve fazer bastante ponto para defesa. E aqui, então, fechando, só para a gente matar aqui goleiros, quem eu vou escolher para essa rodada no meu time é Lucas Arcanjo e eu espero que eu tenha dinheiro para colocar mais jogadores aqui no meu time. Ele precisa de 6,82 para valorizar. Se a gente for pensar em valorização, o Fábio seria uma escolha melhor, porque está em 2,62. Depende aí de como que você está com as suas cartoletas. Ó, o Fábio está mais barato e para valorizar é o que precisa de menos pontos dentre esses quatro, tá? Se a gente está vendo o Everson aqui, o quinto goleiro, mas, cara, eu fugiria aqui de Atlético Mineiro contra o Cruzeiro jogando fora de casa. Mesmo Atlético Mineiro e Cruzeiro ali estando muito próximo da tabela, o Cruzeiro é o 12º, o Atlético é o 15º, a fase dos dois está bem diferente. O Cruzeiro venceu as 3 últimas partidas, o Atlético perdeu as 3 últimas partidas e está vivendo ali uma crise interna gigante. O Hulk pode abandonar o time, abandonar não, né? O Hulk pode sair do Atlético Mineiro. Tá meio confusa a situação lá no Galo, acho que a energia ali não está muito boa, o clima não está muito bom, então jogadores do Atlético seria melhor não, até porque o último jogo foi 4-0 para o Flamengo dentro da Arena MRV, então não apostaria. Não só no goleiro, mas em qualquer outro jogador do Atlético. Vamos lá pelo lateral. Boas opções de laterais aqui a gente tem também para essa rodada, tá? E nessa rodada eu pretendo não dobrar os jogadores de defesa. Na rodada passada eu dobrei o Fluminense. Essa rodada eu vou tentar fazer uma mescla aqui de colocar jogadores de times diferentes em cada uma das posições. Vamos ver se vai dar certo. O goleiro, Lucas Arcanjo do Vitória, então, nem lateral nem zagueiro do Vitória. Vamos ver, Matheus Bidu do Corinthians, pô, meteu gol na rodada passada. Precisa de muito agora para valorizar, 14,43. Vide Lucas Ramon também, 9,49. Kaique Bruno, 10,10. Kaique Bruno poderia ser Kaique Bruno é uma boa para esse jogo contra o Atlético Mineiro, assim como o Lucas Ramon para São Paulo e Bahia, tá? Mas eu estou pensando aqui muito em cartoleta e valorização aqui, então por isso que eu acho que eu vou fugir desses caras aqui, pelo menos por enquanto. Vamos dar mais uma olhada aqui no que a gente tem para escalar. O Luciano Juba pontua muito, só que jogando fora de casa ele acaba não tendo uma média tão boa assim não, então talvez não valha a pena aqui. Escobar, puta, ele vai ter um jogo muito difícil ali contra o Palmeiras. Alexandre do Flamengo pode ser uma boa. Renan Lodge, Mateuzinho. Cara, tem um cara da bola parada aqui. Eu vou pegar dois caras que são dois caras que, além de pontuar bem como lateral, como defensor, eles também têm a bola parada a seu favor. Um deles é o Alex Telles, que tem tanto cobrança de falta, escanteio e pênalti, principalmente pênalti. Pensando aí no jogo contra o Remo. O Remo tem uma defesa que acaba cedendo muito jogada de ataque para o time adversário. E o Alex Telles ainda precisa de 1,35 para valorizar. Então acho que ele é uma boa escolha, uma boa pedida para essa rodada. Além de Alex Telles, eu estava falando da bola parada. O Esquivel, do Atlético Paranaense, é ótimo em cobranças de falta. Ele é um cara que dá assistência, ele tem o desarme, ele é um cara bom para essa rodada. E também precisa de 3,06 aqui para valorizar. Precisa de pouquinho. Acho que vale muito a pena o Esquivel do Atlético Paranaense. E assim a gente fecha as laterais com laterais goleiros de times diferentes. Beleza? Zagueiro agora. Vamos lá. Gustavo Gomes do Palmeiras contra o Santos, acho que pode ser uma boa pedida, assim como o Gabriel Paulista no Mirassol e Corinthians, mas eu vou de Léo Pereira no jogo Flamengo e Vasco. Mesmo custando 10,22, precisando de 6,22, eu acho que o Léo Pereira pode se sair bem nessa rodada, tanto com média ali defensiva, com os scouts defensivos, quanto participando do ataque, tá? Participando ali em jogadas de bolas aéreas dentro da área, escanteio, falta, lateral ali. Acho que é uma boa pedida do Léo Pereira. Quem mais a gente tem de zagueiro aqui que pode ser uma boa para essa rodada? O Murilo do Palmeiras. O Murilo do Palmeiras, 7,03 para valorizar 2,34 é um bom nome para a zaga aqui. Eu acho que o Santos não deve machucar tanto o Palmeiras assim. Vale a pena pensar aqui no Murilo. Murilo, que da última vez que eu escalei o Murilo, ele foi expulso, né? Então, tomara que dessa vez não, hein, Murilo? Pelo amor de Deus, hein?
Voto de confiança em time, meu amigo. E é que eu consegui não dobrar nenhum jogador no campo de defesa aqui do meu time. Consegui aí um cara do Vitória, um do Atlético Paranaense, um do Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Então, estamos seguindo a ordem aqui de não dobrar nessa rodada. Meio campo, cara, essa rodada também tá repleta de meias aqui, cara. Apesar do Neymar estar marcando aqui como provável, eu acho que ele não vai jogar, tá? Acho que ele não joga pelo fato do campo ser um campo de gramado sintético e ele é meio reticente a jogar em pisos assim. A gente tem Danilo, a gente tem Arrascaeta, a gente tem Matheus Pereira, a gente tem Arias. A gente tem esses 4 jogadores que já estão na sequência aqui, que são muito bons e que me fazem até pensar que em talvez mudar o esquema tático para jogar com 4 meias. Aí se eu fosse jogar com 4 meias, eu acho que eu não abriria a mão de atacante, então manteria 3 atacantes e 4 meias, só que aí abriria a mão dos laterais. Jogaria no 3-4-3, colocaria mais um zagueiro, talvez um zagueiro um pouquinho mais barato ali, alguma coisa para economizar. Abriria a mão dos laterais nesta rodada, então perderia Alex Telles e perderia Esquivel, só que reforçaria o meio de campo. Cara, se eu tiver grana, que eu acho que eu não vou ter, mas se eu tivesse grana, e se você tiver grana aí, cara, esses 4 meias aqui são uma ótima pedida, tá? Uma ótima pedida. Danilo, Arrascaeta, Matheus Pereira e Arias. Como eu não tenho dinheiro para os 4, eu acho que eu não terei dinheiro para ter os 4, eu vou ter que fazer uma escolha de Sofia aqui no meio. Mas Danilo, cara, mesmo eu tendo um grande risco de perder cartoleta, porque o Danilo precisa de 16,55 para valorizar, mesmo assim eu vou em Danilo. Muito por conta do adversário, por conta de ser o Remo não está numa grande fase assim no campeonato, né? E jogando fora de casa, acho que o Botafogo o Botafogo jogando dentro de casa pode ser que consiga levar melhor aí nessa partida. A Rascaeta no Flamengo e Vasco, a Rascaeta gosta de jogo grande, apesar de ele precisar de 9,90 aqui também, pontuação alta aqui para conseguir valorizar. Acho que vale a pena apostar no Arrascaeta. E aqui entre Matheus Pereira e Arias, cara, eu vou aproveitar, vou migrar aqui pro Arias. O Arias vem de algumas rodadas não muito boas para Cartola, não vem pontuando bem nas 2 últimas rodadas. Esse jogo contra o Santos, eu acho que pode ser um jogo bom para ele. O Santos acaba cedendo muito ponto para meias aqui, eu acho que o Arias tem a chance de pontuar bem. O Arias tem o mínimo para valorizar melhor do que o Matheus Pereira e o Arias está custando menos que o Matheus Pereira, muito menos, 0,3 cartoletas. Então é por isso que eu vou em Arias. E assim eu fecho meu meio de campo. Meio de campo bom, hein? Meio de campo bom para pontuação aqui, hein? Danilo, Arrascaeta e Arias. Eu tô achando que vai ser uma rodada boa para pontuação de novo. Não acho que é para cravar 100 pontos de novo, não, mas eu acho que é para ter uma pontuação pelo menos acima dos 80 aqui, tá? E 80 é a minha meta por rodada. Quero estar sempre ali de 80 para cima, tá? Atacantes. Aqui também no ataque é embaçado. Tem muito atacante para essa rodada. Tem o Pedro, tem o Luciano que está fazendo gol em todo o jogo de São Paulo. Flaco Lopes, Viveiros, o Caleri foi mal na rodada passada, então tá precisando de pouco para poder valorizar. A gente tem aqui também de atacantes bons para essa rodada. Caio Jorge contra o Atlético Mineiro, pode ser uma boa. Atlético, até pela fase do Atlético Mineiro que não está tão boa assim, né? Acho que é uma boa aqui. E cara, Matheus Martins. Tanto o Matheus Martins quanto o Arthur Cabral, tá? Arthur Cabral mais centroavante, Matheus Martins é jogador mais de mobilidade ali no ataque. São dois nomes bons pelo fato do adversário do Botafogo ser o Remo. Então acho que vale ficar de olho aqui também, tá? Mas vamos lá. Vamos subir porque tem que ter Pedro no time, mesmo correndo risco de desvalorizar, ele precisa de 13,98, que vale pela pontuação. Tomara que ele passe dos 13,98 para a gente não perder cartoleta. Eu acho que ele pode passar. Vamos de Pedro. O Luciano aqui desta vez não.
Flaco Lopes contra o Santos, eu acho que é uma boa. E também o Viveiros do Atlético Paranaense contra o Grêmio. Viveiros também precisa de quase 17 pontos para poder valorizar. Então pode ser que seja uma rodada que a gente consiga pontos, mas talvez alguns jogadores valorizem, só que a gente não consiga no total ter uma valorização tão grande, porque aqui eu estou fazendo algumas apostas arriscadas em jogadores caros com uma valorização mínimo para valorizar alto. Então talvez ou eu fique no 0 a 0 nas cartoletas no final da rodada, ou talvez eu até tô abrindo mão, tô arriscando, eu tô aceitando perder um pouquinho de cartoleta para conseguir ponto, tá? Porque eu acho que esses jogadores vão pontuar. Talvez não nessa magnitude de 16,97 de novo, mas acho que uma pontuação boa dá para conseguir aqui com esses três atacantes. E aí, técnico. Vamos lá, técnico, hein? Vamos dar uma olhada aqui no time. No time eu tenho 3 do Flamengo e tenho 3 do Palmeiras. Então o ideal seria que eu tivesse um técnico ou do Flamengo ou do Palmeiras aqui. Oh, que legal, dá pra ter os dois. Um dos dois, ou Léo Jardim ou Abel Ferreira. Eu acho que o Palmeiras, no geral, deve fazer uma pontuação melhor do que o Flamengo nesse clássico, cara. E o mínimo para valorizar também do Leonardo Jardim tá muito alto, tá 10,98, do Abel Ferreira tá 7,68. A média do Abel Ferreira é 6,73. A média do Léo Jardim é de 7,76. Então, cara, eu vou de Abel Ferreira. Arthur Jorge aqui também é um bom nome. O Franklin Carvalho também, tá? O Franklin e o Arthur Jorge também são bons nomes aqui para essa rodada. Mas como eu coloquei mais jogadores do Flamengo e do Palmeiras, eu vou ficar entre um dos dois e eu vou ficar aqui com o Abel Ferreira, tá? Abel Ferreira, e assim eu fecho meu time, os titulares. E agora vamos colocar os reservas aqui. Cara, e fechou quantos titulares aqui? 152,92. Sobrou 3 cartoletas. Pesado, hein? Investi caro aqui nesse time, investi caro. Espero ter retorno aqui, hein, galera? Não me decepcione. Goleiro reserva, goleiro para ser reserva do Lucas Arcanjo, eu vou com o Fábio, do Fluminense. Lateral, para ser reserva aqui de Esquivel, que é o meu lateral mais baratinho. Igor Formiga, Benavides, Nathan Mendes, Bruno Pacheco. Tem o cara do Palmeiras, lateral esquerdo, que é bom, o Arthur. Vamos colocar ele aqui, ele é bom, ele tá custando baratinho. Zagueiro a gente tem o Murilo, quer dizer, para ser reserva do Murilo, né, que é o zagueiro mais barato aqui, vai no Leonardo, Gemes, André Carvalho, Davi, Arthur Dias, do Atlético Paranaense, bom nome para banco nessa rodada. Meia, o bom de você conseguir colocar jogadores caros no seu time é que você consegue ter um banco também parrudo, né? Você tem o Alan, você tem o Andrés Pereira, você tem o Savarino, o Barreal, Garro. Cara, eu vou de Savarino de novo em Savarino, porque aproveitar a fase boa desse cara, viu? Vale a pena. E atacante, Caleri é um bom nome contra o Bahia. São Paulo jogando em casa. Não é em casa, como mandante, mas ele vai mandar o jogo lá em Bragança Paulista. Então lá em casa, né? O Caleri é um bom nome. Acho que o Andrés Gomes contra o Flamengo é um jogo difícil para o Vasco, então acaba não colocando. Canobi ali, apesar de ser contra o Inter fora de casa, pode ser. Samuel Lino, Flamengo e Vasco. Samuel Lino é um bom nome também. Samuel Lino tem bastante assistência, acho que vale a pena. Ronier jogando fora de casa dá trabalho para o time adversário, pode ser um bom nome. E o Caio Jorge pode voltar aí dessa fase aí sem gols, jogando contra o Atlético. Ele gosta de fazer gol contra o Atlético, então pode ser um nome bem interessante para essa rodada, tá? Como um reserva de luxo, por exemplo, o Caio Jorge. Só que eu quero o cara do Botafogo lá, né? Eu tinha comentado do Arthur Cabral e tinha comentado do Matheus Martins. Entre os dois, eu vou hoje de Matheus Martins, tá? Arthur Cabral precisa de pouco para valorizar, 2,10. Matheus Martins precisa de 6,23. Mas eu acho que aqui vale a pena a aposta aqui no Matheus Martins. É nele que eu vou. Cara, e assim fica o nosso time, hein? Olha como que ficou o nosso time. Primeiro, antes de tudo,
Antes de fazer a escalação do nosso time, vamos colocar o nosso capitão. O capitão rodada passada foi o Viveiros. Não me decepcionou. Meteu 2 gols. Jogou muito. Para essa rodada, um clássico contra o Vasco, eu acho que o Pedro gosta de jogar clássico. Então, Pedro será meu capitão. Pedro será meu capitão. E seguindo aquela lógica de que quando eu coloco um capitão em uma posição, o meu reserva de luxo também é da mesma posição. Até porque se o capitão não for tão bem assim, e o meu reserva de luxo for um cara que consiga pontuar bastante, ele assuma a braçadeira de capitão e consiga não dobrar, mas fazer ali 50% a mais de ponto, né? Então, Matheus Martins, meu reserva de luxo para essa rodada, e nosso time ficou dessa forma aqui então, hein? Lucas Arcanjo no gol, Esquivel, Murilo, Léo Pereira e Alex Telles, com Danilo, Arrascaeta e Arias no meio de campo, e no ataque Pedro, Flaco Lopes e Viveiros. Cara, do meio campo para frente aqui é um time que tende a pontuar bastante, tá? Eu tô bastante confiante aqui, ó, nesse trio aqui também, Aqui eu tô apostando em bola parada, em pênalti, se tiver um pênalti ali contra o Remo. E aqui eu também tô apostando em bola parada, uma falta ali na entrada da área, uma falta na lateral ali da área para jogar a bola na área e alguém desviar e fazer o gol, ou a bola ir direto fazer o gol. Então aqui duas apostas em bolas paradas, aqui em consistência de jogadas defensivas mesmo, pensando em desarme aqui, pensando em não sofrer gols nessa rodada. Então aqui, Lucas Arcanjo nem pensando em não tomar gols, mas pensando em salvar gols, pensando em defesa, o Lucas Arcanjo ele vem muito bem. E aqui é genialidade daqui para frente, né? Aqui é genialidade. Aqui é Danilo, Arrascaeta, Arias, Viveiros, Flaco Lopes e Pedro. Jogadores que estão numa fase excelente, estão jogando muita bola e tem tudo para conseguir uma pontuação gigante nessa rodada. Beleza? Esse aqui é o nosso esboço, tá, galera? É o esboço do time para a 14ª rodada, ainda uma escalação prévia. Lá pela quinta, sexta-feira, eu já consigo ter um pouco mais de dados estatísticos para falar sobre probabilidade de vitória de cada time. Tendo esse índice, talvez eu mude alguma coisa e também, dependendo de como for a rodada de meio de semana, a rodada aí dos campeonatos internacionais, dos campeonatos sul-americanos, tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores, pode ser que mude aqui, pode ser que, tomara que não, mas pode ser que tenha jogador que, puta, vai ter que ter um controle de carga no final de semana, porque se esforçou demais no meio de semana, pode ter jogador que sofreu uma contusão, espero que não, mas a gente nunca sabe, né? Talvez precise mudar alguma coisa. Então, no próximo vídeo, o vídeo da sexta-feira, 8 horas da manhã, sai o vídeo mostrando o time final, o time completo para a 14ª rodada. Se nada disso acontecer, é esse time que vai, a gente só volta aqui para trazer um pouco mais de dados, um pouco mais de informação para você conseguir até tomar a decisão se, putz, vale a pena esse time que eu estou colocando aqui ou vale a pena pegar esses insights, mas trocar um jogador? Puta, em vez de pegar o Esquivel, eu vou pegar, sei lá, o Lucas Samon, que vai jogar em casa contra o Bahia. Talvez em vez de pegar o Alex Telles, pegar talvez o Arthur mesmo do Palmeiras e transformar ele em titular, ou talvez coloco 3 zagueiros aqui no time, coloco o Léo Pereira, Murilo, pego mais um, talvez o Gabriel Paulista, por exemplo, que é um bom nome para zagueiro nessa rodada, e coloco mais um meio de campo, coloco talvez aí o Matheus Pereira aqui e estouro de fazer pontuação. É uma possibilidade também, tá? Eu tô fechando aqui no 4-3-3, mas, cara, eu tô ainda talvez pensar em uma engenharia aí financeira para conseguir ter verba para colocar talvez 4 jogadores de meio de campo, tá? Porque eu acho que o Cruzeiro vai ganhar do Atlético e deve ganhar bem do Atlético. Sendo bem sincero aqui. Nada contra o Atlético, nada contra os torcedores do Galo, muito pelo contrário. Mas eu acho que o Cruzeiro tem grandes chances de conseguir um placar elástico contra o Atlético. Até pela fase do Atlético, tá? E aí acho que vale muito a pena ter jogadores do Cruzeiro aqui, talvez ter o Matheus Pereira, Caio Jorge, enfim. Vale a pena aí a reflexão. Combinado, galera? Vamos confirmar a escalação só para não perder? Escalação confirmada. Galera, gostou do vídeo? Chegou até aqui? Você deixou o like lá no começo? Se não deixou, deixa agora. Você se inscreveu lá no começo? Não está inscrito ainda? Puta, então se inscreve agora. Clica no sininho, ativa aí a notificação. A gente está sempre aqui com conteúdo bacana de cartola, conteúdo bacana de clubista, tá?
Eu sou clubista, eu sou São Paulino clubista, tem conteúdo do São Paulo aqui também, mas tem bastante cartola. Então, cara, fica aqui com a gente, vai acompanhando os vídeos, vai pegando aí esses insights, essas dicas de como montar o seu time aí, tá? A gente sempre vai trazer coisas boas para você. A gente fica por aqui nesse vídeo e até a próxima. Valeu!